quais são os transtornos mentais e por que é um transtorno mental? Uhum. Então, o transtorno mental seria qualquer assim, patologia que altera as funções mentais, né? Dessas funções mentais. Pode ser a questão de humor, né? Então, na depressão, a gente tem uma alteração do humor. A pessoa fica com humor depressivo, para de sentir prazer nas atividades, e isso causa uma série de outras alterações, no sentido da pessoa altera o sono, altera o apetite, começa a se sentir mais culpada, ou começa a perceber que a vida dela não faz tanto sentido. Então, assim, na depressão tem esse transtorno mental onde o humor primariamente está alterado. Né? Agora, na ansiedade. Na ansiedade tem vários transtornos relacionados à ansiedade. Né? O transtorno de ansiedade mais comum é o que a gente chama de ansiedade generalizada. Então, é a pessoa que ela é preocupada de uma maneira patológica. Provavelmente, Exageradamente preocupada. exato, ela está preocupada com tudo sempre. Então, está preocupado com o casamento, está preocupado com a parte financeira, está preocupado com o trabalho, e isso sem motivo, né? Não é uma preocupação real, é uma coisa que realmente a pessoa vai criando na cabeça dela aquela preocupação. E isso tem como consequência uma fadiga mental, né? A pessoa não consegue dormir, por exemplo, porque ela deita e ela já fica programando o outro dia. Então, causa fadiga, causa brancos, né? A pessoa de tanto pensar, de tanto fadigada, ela começa a ter branco, ela começa a falar e ela esquece que ela está falando. Começa a ter tensão muscular, isso é muito comum, a pessoa fala, nossa, eu tô tensa, né? Meu pescoço está travado, estou muito ansioso. Então, o transtorno mental, cara, ele nunca vem com um sintoma só. Ele é muito plural, né? Por isso que é difícil fazer diagnóstico. A pessoa nunca vem Sim, assim, só com humor depressivo. Não, ela vem com uma constelação de queixas, né? Por isso que precisa ter um médico psiquiatra ali, justamente com essa habilidade de ver assim, o que é mais importante, ou o que mudou primeiro, né? aham. O mais comum provavelmente é a depressão e a ansiedade, então, né? A Sim, bipolaridade. são os transtornos mais comuns e tem ficado cada vez mais comum, né? A gente tinha uma projeção de 2012, né, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que a depressão seria em 2025 uma das 10 maiores causas de afastamento no trabalho, né? E a gente não está em 2025, a gente acredita que a pandemia tenha estreitado esse tempo, mas a depressão já está entre as 5 causas de doenças que mais geram afastamento de trabalho. Então, a gente não está falando de uma doença que atinge pouca gente, né? Então, Nossa, se um considera uma a universo de cada pessoas. 5 pessoas que estão afastadas pode ser por conta da depressão. Olha, a gente falou que era o mal do século, né? A depressão e a ansiedade era o mal do século, né? A Sim, e a gente pessoa, viu. a diferença entre a pessoa que está ansiosa e a pessoa que está angustiada. É que a angústia, ela pode fazer parte do quadro depressivo também, mas a angústia geralmente vem de uma questão mais reativa. Então, acontece alguma coisa no dia ou na vida da pessoa e aquilo gera uma angústia, né? Que às vezes gera um aperto no peito, né? Ou às vezes gera até uma sensação de sufocamento, né? Porque é como se a pessoa quisesse falar, mas ela não consegue falar aquilo que está incomodando. Então, a angústia geralmente é consequência ali de uma situação. Mas ela também está associada, também temos os quadros que os pacientes estão deprimidos e estão angustiados. Né? Isso acontece, Carla, porque assim, a pessoa que tem depressão mais grave, ela perde muita funcionalidade. Então, Hum. a pessoa, por exemplo, ela treinava todo dia, musculação, já não consegue treinar mais. Tinha relação sexual, já não consegue mais ter relação sexual. Ia jogar bola com os amigos, então tinha parte social de sair com os amigos, já não consegue mais. Então, a pessoa é como se ela fosse perdendo Vai a se vida. isolando, Sim, ela se vai se distancia isolando. dela mesma. Não é só isolamento social em relação às outras pessoas, ela se distancia Uhum. dela.